quero convidar a todos a pegarem suas Bíblias e abri-la no livro do Apocalipse. Quero ler com os irmãos aqui o capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1 ao 8. Vamos ler aqui os 4 primeiros selos, ok? Vamos lá. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Versículo 5, terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. 4º selo, versículo 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das esferas da terra. Muito bem. Temos aqui os 4 primeiros selos. Para que isso fique muito claro para nós sobre o seu verdadeiro significado, é importante nós resgatarmos aqui algumas ideias ou alguns conceitos que foram lançados aqui nas últimas reuniões de estudo. Nós temos aqui 2 visões muito importantes, que são as visões que estão no capítulo 4 e 5, que é o momento quando diz, no versículo 1 e 2 do capítulo 4, quando João ele recebe uma visão, é dito que o céu se abre, e uma voz do céu diz, João, sobe para aqui, e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois destas coisas. E aí então, como diz no versículo 2 do capítulo 4, João imediatamente se vê em espírito no céu. Ele começa a descrição do cenário no qual ele é introduzido. Então, esses aspectos são muito importantes. Vamos colocar numa ordem. É importante que os irmãos, ao estudarem profecia, sobretudo o Apocalipse, os irmãos possam sistematizar as ideias que nos são trazidas, para que você não fique tendo uma visão isolada de um versículo ou de um capítulo. Você tem que ter uma visão holística, uma visão completa, uma visão plena da profecia, até porque mesmo, embora nós tenhamos aqui muitas visões, mas nós temos um todo significativo. O Apocalipse é um todo, ele não pode ser visto por partes, interpretado por partes. Inclusive, recentemente eu andei vendo alguns vídeos, né? Sobretudo quando eles falam que a besta, o anticristo, é o Papa. Já ouviram falar disso, né? Aí eles foram construindo, né? Porque eles diziam o seguinte, que aquelas 7 cabeças ali, estou apenas dando um exemplo para os irmãos entenderem, né? Para os irmãos poderem nunca olhar isoladamente uma porção. Eles pegam ali Apocalipse capítulo 17, onde tem a besta com 7 cabeças, e dizem que são 7 reis. Eles falam, então desde 1929, salvo engano, não me dou muito essas datas, não decoro muito bem, ali houve o Papa, o Vaticano foi feito um Estado, foi declarado um Estado independente de Roma, e aí o Papa, ali presente em 1929, alguma coisa nesse sentido, ele é constituído, então, o primeiro rei, porque ali o Vaticano se torna um Estado. Aí eles passam a contar, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, para poder chegar até o anticristo, aquela cabeça que seria, né? Aí o que eles fazem? Aí daria exatamente ali o 7º no João Paulo II. Depois dele já veio o outro, que deveria durar pouco, que seria, no caso,
o Heitzing, não, alguma coisa nesse sentido. E agora tem um outro agora, que é o Francisco. E aí eles vão tendo que dar um jeito, porque quando você determina, ó, esse Papa é o 7º, então o próximo já é o anticristo. Teoricamente seria assim. Mas aí eles não dão conta que essas coisas não se cumprem do jeito que eles querem que se cumpra. Aí logo o outro sai e entra o 8º, seria o 8º já, no caso do Francisco. Aí o que eles explicam? Não, o João Paulo II vai ressuscitar. Aí tem que inventar essas ideias, as histórias. Aí daqui a pouco vai sair o Francisco, vai vir um outro. Aí eles vão ter que ir fazendo um tanto de remendo na visão, vão remendando a visão. Então essas pessoas que acabam declarando coisas que a Bíblia não está dizendo, mas que eles, né, maquinam e eles conseguem articular uma falsa ideia, um falso entendimento do texto, eles vão ter que sair remendando. E quem vai atrás desse povo acaba ficando também com a sua mente cheia de remendos. Então, quando você olha como um todo a Escritura, você não tem o risco de ficar entendendo equivocadamente as coisas. Então, quando diz aqui no capítulo 4, João, sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas, você se prende aqui a um princípio hermenêutico do livro do Apocalipse, dos mais importantes. Qual que é? João, eu vou te mostrar, a partir do capítulo 4 para frente, acontecimentos proféticos que terão lugar na história quando, e esse é o ponto que você tem que marcar aqui, para você poder entender. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer, ou os acontecimentos proféticos que terão lugar depois, é a palavra-chave, destas coisas. Ou seja, depois do capítulo 2 e 3, levando-se em conta, neste ponto, que o Apocalipse, ele tem uma divisão ternária. As coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Não daquelas, depois destas. Inclusive teve aqui um finalzinho de um estudo, uns 2 ou 3 estudos anteriores ao último, em que se perguntava sobre o peso ou o significado real dessa expressão, né? Depois destas. Até teve um irmão que me parece que ele trouxe uma participação, dizendo que depois desta se referia a tudo que viria antes, né? Mas se você bem pensar, quando diz sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, é algo muito próximo e algo muito específico. Então, destas coisas quer dizer, não depois daquelas, ainda que seja depois daquelas, porque é uma ordem. Mas ele quer enfatizar que tem as primeiras coisas, aí viriam estas coisas, e aí viriam as coisas que aconteceriam depois destas. O que significa que aquilo que será revelado a partir do capítulo 4 em diante são acontecimentos proféticos, escatológicos, que terão lugar na história. Os irmãos podem escrever, porque terão lugar na história, tão logo se findar ou passar estas coisas. Estas quais? A história da igreja. Capítulos 2 e 3, temos ali as 7 cartas e, portanto, as 7 igrejas. Irmãos, isso tem que nos impressionar. Você precisa ficar impressionado com essa palavra. Por quê? Porque você não está aqui diante de uma falácia de homens, como o evangelho da prosperidade é uma falácia. As profecias que se ouve de boca por aí, na sua grande maioria esmagadora, são falácias, são criações. Ora, aqui não, aqui é Deus nos revelando o futuro. E Deus, ele tem a questão dessa revelação das coisas do fim como sendo algo de grande importância dentro do plano dele. Isso porque, quando você lê, por exemplo, o livro do profeta Isaías, Deus várias vezes, inclusive no capítulo 46, capítulo 45, capítulo 43, ele diversas vezes falava o seguinte: olha, eu sou Deus e não há outro Deus além de mim, não há Deus além de mim. Aí alguém fala assim: mas é muito fácil esse que se diz Deus se autoafirmar Deus e falar que não há Deus nenhum além dele. O que prova que ele é o Deus verdadeiro e não aquele que no princípio se chamava Lúcifer
e agora chamam-no de diabo e Satanás. Porque não há uma luta, não há ou não? Há ou não há uma luta? E agora a pergunta, como é que se sabe qual é o verdadeiro? E o pior é que esse tal de diabo, ele proliferou-se e se multiplicou mediante as mentes humanas, e ele se projetou em milhares de deuses. Deuses gregos, deuses romanos, deuses egípcios, deuses de madeira, de prata, de pedra, de barro, de tudo. E há uma confusão, aí de repente, nessa confusão, surge alguém que diz, eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Fora de mim não há Deus. E aqueles que se dizem ou se fazem deuses, não o são por natureza. São por usurpação, por apenas, né? Aí se pergunta, e como é que ele pode falar isso? Aí o próprio Deus responde, eu sou aquele que desde a antiguidade eu declaro, eu profetizo, eu determino o fim. Então ele diz que ele declara, ele determina o fim, e isso é a palavra escatológica, isso é escatologia. Então o que é o Apocalipse? É Deus dizendo, olha, a história será assim, será deste modo. Antes que essas coisas aconteçam, ele já anuncia, ó. Ele anuncia, ele não tenta enxergar o futuro. Não é uma questão de previsão, porque Deus não precisa prever nada. Deus, ele determina, será deste modo. Não é uma questão de alguém que fica tentando ver o futuro, mas é alguém que declara o que será e o modo como será. Aí ele diz, vós, falando para o povo de Israel, sois minhas testemunhas. Aí surge daí a base do nome das testemunhas de Jeová. Quando diz, vós sois minhas testemunhas. Mas o que o texto quer dizer? Vocês são testemunhas de que eu estou dizendo o fim antes que ele chegue. E quando então, no futuro, vocês virem acontecer tudo aquilo que eu disse, vocês saberão que eu sou Deus. Ou seja, eu estou no controle do tempo, no controle dos acontecimentos, no controle do universo, no controle do espaço, no controle da vida, no controle das forças que operam no universo. Tudo está sob o meu comando, o meu controle, as minhas ordens, a minha soberania. Então, o Apocalipse é isso. Olha, João, você vai registrar as coisas que vão acontecer depois da era da igreja. Quando eu digo que os irmãos devem ficar impressionados com isso, é o fato de você olhar panoramicamente a história. Como é que você olha panoramicamente a história? Você começa lá antes de Cristo, no ano 445, quando ali começa, na verdade, a contagem de um período que Deus determinou como sendo a maior de todas as profecias, a coluna dorsal da escatologia bíblica. Você quer entender o Apocalipse? Tem que olhar para Daniel 9, onde ali se conta profeticamente 490 anos, dentro dos quais, ou ao cabo desses 490 anos, Deus faria um tanto de coisas. Ele cumpriria um tanto de coisas. Dentre um tanto de coisas que tem ali para se cumprir, nós temos a salvação de Israel enquanto nação, a salvação do povo judeu enquanto nação. Lembram que Deus ele veio ali a responder a Daniel, porque ele orava, querendo saber sobre o destino de Israel? Deus responde, olha, ao cabo desse período, ou dentro desse período, Deus vai cumprir as promessas, vai tirar as transgressões, vai redimir, vai restaurar Israel de tal modo, vai estabelecer a justiça eterna, que se refere ao estabelecimento do reino milenar. De maneira que nós, olhando essa profecia, nós já fizemos isso em reuniões anteriores, você vai contando de lá para cá, passaram-se até a morte de Cristo 483 anos. Está escrito lá. Se vocês lerem Daniel 9 e perceberem com clareza como que ali se diz, olha, até desde a saída de ordem até o Messias, quando ele já não estará, porque ele será morto, será 62 semanas, mais 7 semanas, que somam-se 69 semanas, que dão exatamente 438 dias, que equivalem
483, desculpe, tá, queridos? 483 dias, que equivale a anos proféticos. Aí acontece o grande fenômeno. É o que o judeu, ou os judeus da época, nunca conseguiram entender. E é o que até hoje muitos cristãos, sobretudo aqueles que são mais dedicados ao estudo da Escritura, que são os irmãos reformados, irmãos que colaboraram e ainda colaboram de certo modo, em certa medida, com a verdade. São irmãos de muito respeito e são irmãos de muita honestidade, muita sinceridade. A deficiência está exatamente no problema da tradição, né, do dogma. Quando você estabelece um dogma, ali ninguém pode mudar aquilo. Você nunca pode estar fechado no dogma. Por mais que seja no seu entendimento a verdade, você tem que sempre estar aberto ao que a Escritura quer dizer, o que ela ensina, o que ela fala. De maneira que, mesmo esses irmãos tão verdadeiros, né, tão sinceros com a verdade, não conseguem ver que com a morte de Cristo na cruz do Calvário, ao se completar ali exatamente 483 anos da profecia, ali houve uma pausa. Deus estabeleceu uma pausa naquela contagem. Isso é claro no Evangelho. Basta que vocês leiam com atenção. Por exemplo, quando Jesus Cristo ele deixa muito claro que a partir de então, da sua morte, o Evangelho agora seria pregado a todo mundo, a todas as nações. Ou seja, de repente o Senhor, ele se volta para os gentios. Lembrando que a profecia das 70 semanas, elas têm uma exclusividade, é o destino de Israel, não das nações. Mas aí com a morte de Cristo, dá-se ali uma pausa, uma interrupção, para que agora Deus possa tratar com os gentios. É exatamente onde entra aqui, porque o Apocalipse, ele começa com Cristo ressuscitado, com aquele que foi morto e tornou a viver. O Apocalipse, ele começa exatamente ali com a morte e ressurreição de Cristo. Ele se abre, João vendo o Cristo ressuscitado e o Cristo glorificado, as coisas que viste. E aí então começam 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas constituem o quê? O período da igreja, a era da igreja, a era dos gentios, o tempo dos gentios. De maneira que, ao encerrar a era da igreja, o Senhor vai retomar aquela contagem, aqueles anos, que são quantos que estão faltando? 7. E aí então o Senhor vai entrar nos últimos 7 anos. Quando nós falamos assim, olha, os últimos 7 anos, antes que Cristo venha de maneira corpórea, visível e pessoal, nós estamos nos referindo ao fim da era da igreja, ao fim do tempo dos gentios e à retomada dos 490 anos que o Senhor prometeu em Daniel capítulo 9, que já se passaram 483 e faltam 7. É daí, muito provavelmente, eu penso, que a escatologia pentecostal afirma que a grande tribulação vai durar 7 anos. Viu, pastor Josué? Eu penso que é daí. Você também deve considerar isso, né? Ou seja, eles pensam que os últimos 7 anos que faltam da profecia das 70 semanas será o tempo da grande tribulação. Então eles estão aí, na verdade, chutando, tocando na trave, né? Porque tem de fato esses 7 anos a se cumprir. O problema é que a grande tribulação em si mesma não dura 7 anos, vamos ver isso no texto, dura apenas 3 anos e meio, a metade dos 7 anos. Porque a primeira metade será o princípio das dores. Então imagine você, meu irmão, você minha irmã, olhando a história que Deus determinou de antemão, nessa perspectiva. Se você olhar também essa mesma ideia, lá de trás até os dias atuais, e olhando para frente, só que agora da perspectiva de Daniel capítulo 2. Qual é a profecia de Daniel capítulo 2? Deus mostra primeiramente a Nabucodonosor em sonho a história do mundo, desde então até o fim, até o reino milenar. Veja que a profecia sempre vai até o reino milenar. Por quê? Porque depois do reino milenar para frente não há mais acontecimento profético revelado, porque será a eternidade depois do milênio. Então o milênio é o fim
dos acontecimentos escatológicos, com o fim do milênio, a última das guerras, o juízo final. Ali se encerra tudo. Então, qual é a visão de Daniel capítulo 2? Deus mostra a Nabucodonosor, num sonho. Ele estava muito perturbado, não conseguia dormir naquelas suas perturbações da noite. Ele viu uma grande estátua, imagine comigo, de uma aparência, né, extraordinária, uma imagem muito grande. Aí ele vai descrevendo. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, né? O quadril e o ventre eram de bronze, as pernas de ferro, e os pés, parte de ferro e parte de barro. Esse é capítulo 2 de Daniel. O interessante é que Daniel, ele também terá uma visão a respeito dos reinos e da história do mundo no capítulo 7 de Daniel. Então é Daniel capítulo 2, é Daniel capítulo 8, é Daniel capítulo 9 e Daniel capítulo 7. São capítulos que vão falando a mesma coisa, os mesmos acontecimentos, mas por perspectivas diferentes. E aí o próprio livro de Daniel se encarrega em dar o significado das coisas. O rei ficou tão perturbado com aquele sonho, aquela imagem, que ele não conseguia dormir depois disso. Ele percebeu que uma grande pedra era cortada de uma montanha e ele não viu nenhuma mão e nenhuma pessoa cortando aquela pedra. Ele viu que uma pedra tinha sido cortada da montanha e jogada contra aquela estátua, que desferiu o seu golpe nos pés da estátua, e a estátua toda caiu no chão, e ela foi quebrada, e se tornou um pó muito fino, né? E veio um vento, e aquela estátua desapareceu. Ela sumiu. E aquela pedra que destruiu a estátua foi crescendo, 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 e encheu toda a terra. Irmãos, quando eu falo dessas profecias, eu acho extraordinário. Por quê? Porque você consegue tocar na verdade. É por isso que a palavra de Deus é a verdade. E é por isso que Deus pode falar, eu sou Deus e não há outro. Não é? Por quê? Porque você consegue fazer a leitura dessas verdades cumpridas na história. Aí então, quando Nabucodonosor chamou os magos, os feiticeiros, os astrólogos, os entendidos, os feiticeiros ali para discernir o sonho, Nabucodonosor sabiamente falou assim, eu não direi o sonho, porque se eu falar o sonho, como é que eu saberei se a interpretação de vocês está certa? Então, se vocês são de fato bons, então vocês vão ter que dizer qual foi o sonho. E se você falar o sonho, eu saberei que você de fato tem o poder para dizer o seu significado. Não foi boa essa história? Boa, né? E aí, de modo que ninguém foi capaz ou era capaz de discernir ou de falar sequer o sonho, que dirá a interpretação. E disseram, ó rei, aquilo que tu pedes é impossível aos homens, e é impossível, somente Deus poderia falar isso. Acabaram de declarar que eles não têm nada a ver com Deus, né? Que com Deus e de Deus eles estão longe. Foi quando então o rei decretou que todos os sábios de Babilônia morreriam. Todos morreriam por fracassarem diante da sua incumbência, da sua função, que é exatamente trazer essas coisas ocultas, essas coisas espirituais. Foi quando Daniel, que estava incluído entre os sábios de Babilônia, não como um feiticeiro, mas como um homem muito inteligente, ele, numa situação dessa, falou, não, diga para o rei que ele pode descansar, que eu vou buscar o Deus vivo em oração, e ele vai dizer o sonho do rei, e ele vai dizer a interpretação do sonho ao rei. E aí os irmãos sabem da história. Daniel, orando, teve a visão do sonho. Aquilo que Nabucodonosor viu em sonho, Daniel viu em visão a mesma. E diante do rei foi declarando, tu estavas no teu leito, né? Quando você viu uma grande estátua que tinha cabeça, ele foi descrevendo, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril e ventre de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de barro, parte de ferro, e os 10 dedos, e quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e foi lançada contra a estátua, que a destruiu, que se tornou um pó bem fino, veio um vento e dissipou tudo aquilo, e a estátua desapareceu, e a grande pedra cresceu e encheu toda a terra. Aí o rei falou assim, é isso mesmo, exatamente isso. E qual o significado? E aí vem, olha rei, essa estátua fala das histórias dos reinos. A cabeça de ouro é Babilônia. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, a cabeça de ouro mostra um reino presente.
naquele momento, você começa a observar a história. Babilônia, você é cabeça de ouro. Lá em Daniel 7, Daniel viu um leão representando Babilônia. E assim ele disse: depois de ti, depois de Babilônia, virá um outro reino que vai vencer o teu reino e será grande sobre a terra. E a própria Escritura vai dizendo: e depois deste segundo reino virá um terceiro. E depois desse terceiro virá um quarto. E depois do quarto, que é o último, virá um quinto. Você falou: como é que o quarto é o último e virá um quinto? É porque é o último reino humano sobre a terra, porque o quinto reino é um reino que não passará a outro povo. É um reino eterno. Aquela grande pedra é um reino. Então, um reino será lançado do céu à terra, ó. E esse reino, que é essa grande pedra, vai destruir todos os reinos. E este reino, que vai destruir todos os reinos, vai encher toda a terra e será um grande reino eterno sobre toda a terra. Falando do reino de Cristo, certamente. Então, você olha a história, fala assim: olha, engraçado, esses 4 reinos, que lá em capítulo 8 de Daniel e capítulo 7, nos fala que seria Babilônia, e a Bíblia dá o nome deles. Leia o capítulo 7 de Romanos, ou melhor, de Daniel, e leia o capítulo 8, e leia o capítulo 5, e o capítulo 2, 5, 7 e 8. Você vai ver claramente, nós não vamos para lá, porque senão a gente vai ficar com muitas minúcias, né? A gente não consegue avançar. Mas declara exatamente Babilônia, Média, Pérsia, Grécia e Roma, como sendo os 4 grandes reinos. Então, se a profecia nos dá esse panorama, e diz inclusive que os 10 dedos, ou melhor, aqui que os pés da estátua seria o próprio 4º reino, só que dividido. E, portanto, se profetiza que depois de Babilônia viria a Média Pérsia, e de fato vieram. Depois viria a Grécia, e de fato veio. Depois viria Roma, e de fato veio. E agora Roma seria um reino dividido. E Roma foi dividida. Em 447, depois em 1000 alguma coisa, foi se dilacerando, porque aqueles bárbaros que viviam ali em volta foram conquistando ali o Império Romano. Ele foi caindo, foi dividindo, e se tornou, portanto, um reino dividido, que atualmente é a Europa. É um reino dividido. Então veja que o que é a Europa atual? É Roma. É um reino que está dividido. E os 10 dedos da estátua seria uma união de países da atual Europa, como quem procura reconstituir esse velho Império Romano. Esses 10 dedos, que lá no capítulo 17 de Apocalipse fala da besta, que é Roma, com os seus 10 chifres. Esses 10 chifres, ou que sejam os 10 dedos, será uma coligação de países europeus reconstituindo ali o velho Império Romano, e eles vão eleger para si um rei, um homem. Entendem isso? Eles vão dar o poder a este homem, a esse rei, que será, na verdade, o anticristo no início do seu reinado, no início do seu governo. Ok, queridos? Então, olha como que coisa interessante. Quando você olha nessa perspectiva, você fala: engraçado, a profecia é clara. Quem estuda na escola hoje vai se deparar com isso, com a história dos reinos: Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma. Dentre eles, antes ainda vem o Egito, né? Vem vários outros reinos. Mas você vai ver que aquilo que está na Escritura se estuda na escola hoje. Fala assim: engraçado. Se nós vivêssemos no tempo de Daniel, Babilônia, para o final da profecia demoraria muito, né? Ainda viria o reino da Média Pérsia, depois ainda viria a Grécia, depois ainda viria Roma, depois seria dividida, é muito tempo. Se nós vivêssemos num tempo da Média Pérsia, ali na faixa do peito da estátua, fala: não, mas ainda vai vir vários, e vai demorar muito tempo. Mas nós já passamos por Babilônia, nós já passamos da Média e da Pérsia, já passamos da Grécia, já passamos de Roma, já passamos ou estamos na Roma dividida. Estamos na história dos pés da estátua. O que vem depois dos pés da estátua? Os 10 dedos. É o próximo acontecimento. Vocês estão entendendo?
Pastor, você lê os selos do Apocalipse e vai para Daniel, você está doido? Não, não é doido. Nós estamos reconstruindo todo um contexto profético para que você saiba o que significa o primeiro selo. O grande problema é que tem muita gente querendo dizer para você o que é o primeiro selo. Mas nenhum deles prova o que é o primeiro selo. Esse é o grande detalhe. É muito fácil chegar aqui e falar assim, olha, esse primeiro selo aqui, esse que diz que um cavalo branco, esse aqui é o Papa Francisco. É fácil falar isso. Por quê? Aí eu vou falar assim, olha, tá vendo? Com que roupa que ele estava lá no primeiro dia que ele apareceu para o povo? Branco? Cavalo branco. Aí você fala, rapaz, não é mesmo? É verdade. Aí vão criando, você não pode fazer isso. Eu não tenho direito, e nem autoridade alguma, de determinar o que é o primeiro selo. Eu preciso que a Escritura construa, de maneira clara e inteligente, no seu contexto, esse ritmo, essa sequência de acontecimentos, e a própria Escritura defina o que é. Ela dirá o que é. Então, se nós estamos nessa história da estátua, exatamente nos pés, o próximo passo são os 10 dedos. Ok, queridos? Isso é olhando para a história dos reinos do mundo. Mas nós sabemos que também no Apocalipse nós temos a história da igreja. Então nós temos vários parâmetros. Nós estamos vivendo os pés divididos. A um passo estamos nos 10 dedos, a um passo. Na verdade, nós temos aí mais de 1.500 anos vivendo o quê? Os pés, vivendo os pés. Aproximadamente 1.500 anos vivendo só os pés. Já se passou a cabeça, os peitos, a barriga, o ventre, as pernas. E agora estamos nos pés já há 1.500 anos nos pés. Estamos querendo entrar nos dedos já. Olha. Isso olhando para os reinos. Olhando para a igreja, se nós vivêssemos na época de Éfeso, primeiro século, falta muito ainda. Ixi, ainda vem Esmirna, ainda vem Pérgamo, Tiatira. Tiatira vai durar 1000 anos. Esquece. Mas não, já passamos de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia. E estamos há quase 300 anos em Laodiceia. Qual que é o primeiro passo depois de Laodiceia? O que acontece depois de Laodiceia? O que acontece depois destas coisas? O primeiro selo, irmãos. Irmãos, vocês não estão entendendo, não? Quem não está entendendo, diga amém. Quando eu pergunto, eu quero que os irmãos construam. Olha para a estátua. Vamos olhar a história do mundo e os acontecimentos numa perspectiva dinâmica, numa perspectiva sequencial, de trás para agora. Você pode olhar, só um pouquinho, Henrique, você pode olhar da perspectiva profana, que são os reinos do mundo, ou da perspectiva do sagrado, da igreja. Você tem 2 parâmetros aí. Vocês estão entendendo? Henrique, você falou o quê, Henrique? Não é grande tribulação. Olha, você tem que falar aqui, Quando eu perguntar, os irmãos só podem responder aqui. Eu sei que você tem uma certa razão. Eu sei que você está desdobrando, mas eu quero que vocês falem exatamente o que está escrito. Eu não quero que os irmãos falem qualquer outra coisa que não esteja aí na sua Bíblia, diante dos seus olhos. Porque é assim, jogando palavras, que vem os enganos. Vocês entendem isso? Não que o Henrique jamais, mas assim, nós temos que ser bastante contundentes. Vamos olhar da perspectiva profana, dos reinos profanos do mundo. Tá bom? Olhe para a estátua. Quem está vendo a estátua? Bem aqui. Estão vendo? Quem está vendo? A sua cabeça de quê? E o peito e os braços? De prata. E o quadril e o ventre? E as pernas? E os pés? Todo quebrado, em pedaços. Parte de barro, parte de ferro. E depois tem os... Estão vendo a estátua? Todo mundo está vendo? Agora, olha a pedra sendo cortada e jogada contra ela. E vai cair aonde? Na cabeça dela? A pedrada é na cabeça? É no braço? Onde é a pedrada?
Nos pés. O golpe é nos pés. Aí vocês estão vendo ela ruir. Desapareceu. E a pedra? E encheu toda a terra. Um reino que não passará a outro povo. Os irmãos estão vendo essa estátua? Estão vendo mesmo? Nós estamos na cabeça de ouro. Cabeça de ouro é o quê, irmãos? Qual é o reino? Babilônia. 400 e alguma coisa antes de Cristo. Mas depois de Babilônia viria um outro reino de prata. Média Pérsia. Representado pelos dois braços, Média e Pérsia. Nós estamos no reino da Média e da Pérsia? Havia, quando essa visão foi dada para Daniel, ou o sonho para Nabucodonosor, havia já o império governando toda a terra da Média e da Pérsia? Havia a Média e havia a Pérsia. Mas não como um grande reino. Porque o grande reino quem era? Babilônia. Quando diz um outro reino vai substituir o teu, não quer dizer que Babilônia desaparece. Quer dizer que é o reino prevalecente. É o reino que manda no mundo. Que tem o poder, não somente da riqueza, mas da força sobretudo. Que governa sobre os outros. Nós estamos então na Média da Pérsia. Não? Então nós estamos no quadril e no ventre de bronze, Grécia. Já passou também? Engraçado, né? Então nós estamos nas pernas. Que é Roma. Também não? Tá bom. Esse quarto império, que é Roma, foi todo dividido e ficou ali representado pelos pés, todo quebrado, parte de ferro, parte de barro. Nós estamos nesses pés? Nós estamos no calcanhar? Ou estamos mais para o meio? Ou mais estamos chegando perto dos dedos? Aí nesse ponto eu não posso falar exatamente onde estamos. Eu posso falar que nós não estamos no calcanhar, isso eu posso falar. Nós não estamos no início daqui para lá. Eu penso, e aqui é uma conjectura, mera conjectura, entendam isso. Não tomem isso nem por previsão, nem por profecia, nem por sabedoria. É apenas minha cabeça que não regula muito bem. Eu penso que nós estamos nos pés, quase nos dedos dos pés, quase. Estamos naquele ossinho assim, no joanete ali. Estamos ali por ali, para entrar para os dedos. Os dedos será o quê? Vamos ver o que são os dedos. Só um pouquinho, Henrique, só para eu não perder aqui. Abra sua Bíblia no capítulo 17 de Apocalipse. Versículo 11. E a besta que era, e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Está vendo? São 10 reis. Porque o Império Romano foi dividido em vários pequenos reinos. Você tem hoje a França, tem a Alemanha, tem a Suíça, tem vários países europeus. Inclusive, esses países, depois de tantos anos, já falei aqui talvez 2 ou 3 vezes para os irmãos, eles criaram uma União Europeia. Que foi a primeira tentativa, e é o início, é o germe do que vai acontecer no versículo 12 do capítulo 17. Eu me lembro que eu estava numa reunião de domingo de manhã, na igreja, não nesse ministério, mas em outro ministério, quando o irmão me entregou um jornal que apresentava o povo lá da União Europeia, né, na Europa, fazendo um grande E de pessoas para representar o euro. Foi o lançamento da moeda euro, para quê? Para mostrar que alguns países estavam já se unindo. E o primeiro passo foi a união da moeda. Posteriormente, eles romperam as fronteiras. Hoje se cogita num exército único. Até porque alguns países têm exército, outros não têm exército. Eles cogitam criar um exército para a União Europeia. Então, quando o irmão me entregou o jornal, dizia assim, bem na manchete: o velho continente está para se restaurar. Eu estou parafraseando, tem muitos anos que eu li. Eu tinha esse jornal, não sei o que aconteceu, eu tinha os recortes todos. Bem, por todos os efeitos, aquilo para mim foi uma coisa muito gloriosa. Meu coração chega... Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo nos dias do cumprimento das profecias, lá no seu aspecto final. Eu creio que quem viveu antes tinha a expectativa do cumprimento daquilo que nós já passamos. O que para nós hoje é história,
os do passado via como um acontecimento futuro. E talvez muitos diziam assim, isso é conversa fiada, coisa de crente. Isso é conversa de crente. Não é? E hoje você fala assim, de crente. Então, se for de crente, então tá bom, né? Porque está acontecendo, está se cumprindo. Hoje nós estamos vivendo assim, de 100% da profecia, talvez faltam só uns 5% para concluir tudo. Aí você tem 95%, lógico, não há nenhuma pesquisa, nenhuma contabilidade nessa porcentagem que eu estou dizendo, é apenas para a gente poder entender mais ou menos. Você tem aí a seu favor de credulidade, de coisas que aconteceram, a maior parte da profecia se cumpriu. Falta muito pouco para concluir. Então, nessa perspectiva, nesse paradigma aqui dos reinos do mundo, nós estamos para entrar no... Qual é o próximo evento da estátua? Os 10 dedos. Olha aqui, versículo 12. Os 10 chifres, porque lá em Daniel são dedos, aqui são chifres. Né? Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Lógico que não receberam reino. No tempo de Daniel, ou melhor, de João, não havia ainda isso aqui. Mas recebem autoridade como reis com a besta. Então vai ser por ocasião da besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então veja que num dado momento, esses reis do Império Romano dividido vão entregar o seu poder e a sua autoridade para um homem, para que ele haja em nome desses reis. Então a profecia indica, olhando da perspectiva histórico-profética, o próximo acontecimento depois dos pés. Nós estamos nos pés, você tem que se situar nos pés. Olha para trás e enxerga o que aconteceu, foi predito, foi profetizado, foi declarado, e você hoje tem a história a seu favor. Aí você se coloca nos pés. Qual é o próximo evento? Os dedos. Quando os 10 dedos, ou que sejam os 10 chifres, darão, que são 10 reis, vão dar o poder a um homem. O próximo passo, de acordo com Daniel 2, é o surgimento de um homem. Entenda isso na sua cabeça. Os irmãos podem dizer amém? O próximo acontecimento, eu não estou sendo arbitrário, pelo contrário, eu estou olhando as profecias correlatas, porque os acontecimentos proféticos, eles se repetem em muitas visões diferentes, em Daniel, depois tem também em Isaías, tem em Apocalipse, tem em Mateus, vai aparecendo. Então eu entendo que o próximo acontecimento hoje, pastor Alexandre, qual é o próximo acontecimento dentro desse quadro profético? É o surgimento de um homem que receberá o poder de 10 nações. Essas 10 nações, nós entendemos que podem ser 10, literalmente, ou pode ser um número simbólico. E talvez seja muito mais provável que seja um número simbólico. Eu me lembro que nós discutíamos muito isso, o pastor Josué, o pastor Fernando, os demais pastores, quando falava-se muito da União Europeia, né? Aí quantos países se uniram? Aí foram 11, ó. São 11, não, então um vai ter que sair. São 10. Aí depois foi para 16. Hoje eu não sei quantos são mais, deve ser mais 16 que entraram outros países. Aí ficava, mas e agora? Mas são 10. Aí nós entendemos que o número 10 ele tem um significado. Qual o significado do número 10 na Escritura? A plenitude são 12. Entendem isso? A totalidade plena são 12. Então, a Europa, com todos os seus países, não sei quantos são, ela é representada pelo número 12, a sua plenitude, toda ela. Só que o número 12, conforme nós podemos encontrar lá em Mateus capítulo 25, ele pode ser dividido em duas partes, 10 e 2. Lembram que lá em Mateus 25 se fala de 10 virgens? Lembram disso? E que em Mateus 24 se fala, 2 estarão no campo, um tomado deixa do outro. Então nós temos 10 virgens e 2 no campo. Quanto é que é 10 mais 2? 12. Pastor, mas não é mera coincidência? Não, se você entender o significado dos 2 no campo e o significado das 10 virgens. As 10 virgens, das 10, sendo 5 loucas e 5
prudentes. Quantas dormiram? Quantas dormiram? Fala alto. Às 5 ou às 10? Foram todas tomadas de profundo sono. Portanto, as 10 dormiram. E por que elas dormiram? Porque o noivo tardou. E tardando o noivo, foram todas acometidas de um profundo sono. Então a Bíblia dá o porquê. Aí cai por terra aquelas ministrações. Ó, meu irmão, você que está dormindo, você que não está orando, você pode ser a virgem louca, porque elas dormiram. Não, as outras também dormiram. Aquele sono ali, por aplicação até que é válido, queridos? Talvez, por aplicação. Mas o sentido do sono em Mateus 25 é a morte. Porque o crente não morre, ele dorme. E, portanto, as 10 dormiram. Por que dormiram? Porque aguardavam pelo noivo. Mas o noivo não veio no seu tempo e, portanto, para elas o noivo tardou. E se o noivo não vier no nosso tempo, para nós ele irá tardar. Porque você aguarda com expectativa. E se ele não vier no seu tempo, você vai dormir. Então, daqueles que aguardam pela vinda de Cristo, quantos estarão dormindo? Quando disser, eis o noivo, quantos estarão dormindo? 10. O número que representa os crentes mortos por ocasião da vinda de Cristo é 10. Todos os mortos em Cristo, quando Jesus voltar, estão representados em Mateus 25 pelo número 10. Mas a plenitude dos crentes, o que é a plenitude? A totalidade plena, todos, não importa se está vivo ou está morto. É 12. 12 é a plenitude. A plenitude, a totalidade. Paulo faz parte da igreja de Cristo, mas já morreu. Mas dentro dessa plenitude é 12. Mas 10 estará dormindo, ou estarão dormindo, né? Por ocasião da vinda de Cristo. E os vivos, por ocasião da vinda de Cristo? 2 estarão no campo. Um será tomado, deixado o outro. 2 no campo. 2 na cama. Quando eu falo 2 na cama, não significa dormindo. Quer dizer um casal que compartilha o mesmo leito. 2 no moinho. Ou seja, eles estão numa mesma atividade, numa relação de companheirismo. Eles estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo, quando diz, portanto vigiai, porque não sabeis a que hora vem o vosso Senhor. Então, a própria Escritura, e Jesus nos ensina isso, diz que 2 são os vivos por ocasião da vinda e 10 são os mortos por ocasião da vinda. De todos os crentes do Novo Testamento, 10 dormem e 2 estão acordados. 10 mais 2, 12. E qual é a maior parte? São mais os que dormem ou mais os vivos por ocasião da vinda de Cristo? Mais os que dormem, por isso 10 quer dizer a maior parte. Entenderam? Então, 10 reinos da União Europeia. Todas as nações da União Europeia são muitos. Podem ser 10, pode ser 16, pode ser 20, não me importa. Mas a maior parte deles, aqui representado pelos 10 dedos, ou que sejam 10 chifres, a maior parte vai dar o poder a esse homem. Uma menor parte pode até ficar de fora. Mas que a maior parte vai eleger e dará a este homem a autoridade. Olhando, portanto, da perspectiva dos reinos profanos. Amém, queridos? Então, agora, e olhando da perspectiva, atenção, da igreja. Já passamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Não tem outra igreja. Não tem outro período. E tem mais, nós não estamos no início de Laodiceia. Não. Já se passaram mais de 200 anos de Laodiceia. 214 anos de Laodiceia. Pastor, vai durar quanto Laodiceia? Eu não sei. Não tem nem ideia? Não sei. Eu tenho minhas impressões pessoais das minhas loucuras. Vocês não devem levar isso em consideração. Leve em consideração só o que a Bíblia diz. O que eu digo, vocês deletam. Pelo amor de Deus. Eu penso que nós, de acordo com todo o panorama, estamos no finalzinho de Laodiceia. Esse final de Laodiceia pode ser hoje. Sabiam disso? Pode ser amanhã. Pode ser na semana que vem. No mês que vem. No ano que vem. Eu não sei quando. Eu sei que nós estamos na
Iminência. Estamos na iminência. Aquela expectativa. O que vem agora? Qual é o próximo passo? Da perspectiva lá da estátua, os 10 dedos são o próximo passo. E da perspectiva da igreja? Capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Pronto, irmãos, está aqui, ó a chave. O capítulo 4 para frente vai nos mostrar os acontecimentos tão logo se encerrar a era da igreja. Já estamos em Laodiceia, estamos num limiar para cruzar para um outro lado. Acabando a história da igreja, vai começar um novo período. A história da igreja compreende um intervalo que está exatamente entre a 69ª semana de Daniel 9 e a 70ª semana. 483 anos se passaram até a morte de Cristo. Entrou as igrejas no meio. Estamos no finalzinho desse intervalo. Ao acabar, está dizendo: mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Qual que é o próximo acontecimento? O primeiro acontecimento depois da era da igreja. Primeiro. Aí João subiu aos céus. Olha para a sua Bíblia agora. Versículo 2. Ele se viu num céu em espírito. Aí ele começa a descrever. O cenário que ele contempla. O que ele contempla? Em primeiro lugar, um trono. Portanto, o centro do capítulo 4 do Apocalipse é o trono. É o que ele vê. Ele vê o trono de Deus. Nele, Deus sentado. O Eterno assentado. Ali na base do seu governo, da sua soberania. Aquele que vai definir o destino de tudo. Ele observa, portanto, no capítulo 5 de Apocalipse, que na mão daquele que está sentado no trono, há um livro. Portanto, o livro é o centro do capítulo 5. O trono no capítulo 4, o livro no capítulo 5. Este livro está nas mãos do Pai. Está selado com 7 selos. Entenda o que significa um livro selado com 7 selos. É difícil a gente falar disso, porque quando a gente pensa em livro, você pensa numa brochura dessa. E quando fala em selo, você pensa naquele selo que você colocava nas cartas. Você lambia e pregava, lembra? Quem já pregou selo em carta aqui? Pois é, lambia o selo, lembra? E colava na carta. A gente pensa naquele selo. Mas entenda, selo como sendo um lacre. Selo quer dizer para fechar. Algo que está selado está fechado. E, portanto, quando João vê esse livro, você tem que pensar num rolo. Numa tira, seja ela de pergaminho, ou seja de couro de animal. Aqui não diz de que é. Não é? Seja o papiro, não é? Ou seja o couro. Eu não sei de que é. Aí você pega esse livro, é um couro, um papiro enrolado, enrola ele. E agora imagine que tem 7 lacres. Ninguém pode abrir esses lacres. Ninguém. E aí o grande desafio do capítulo 5 é: quem é digno de abrir o livro? Entenda que não se pergunta quem é capaz. Por que não se pergunta quem é capaz? Ora, porque o Pai é capaz de abrir ou não é capaz? O Espírito Santo também é capaz de abrir? O Filho também seria capaz de abrir, é o Deus Trino. Mas quando fala de dignidade, quer dizer, este que será digno para abrir, ele terá adquirido essa dignidade. Não se abre simplesmente porque tem força. Se abre porque foi feito, foi constituído, alcançou essa dignidade, como diz aqui no capítulo 5, versículo 9. E entoava um novo cântico, dizendo, a respeito de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque foste morto. E com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Por que ele é digno? Porque foi morto. Porque foi morto. Ponto final. Morreu, é digno. É isso? Porque foste morto. E com teu sangue compraste. Pausa. Essa morte não é uma morte qualquer. Porque muitos morreram e não são dignos por isso.
Mas a sua morte é uma morte redentora, uma morte que redime, uma morte que compra de volta para Deus o Pai. Então, esse cordeiro, ele vai abrir esse livro. Ele é digno de desatar os selos. Desatar é o mesmo que interpretar, é o mesmo que ler, é o mesmo que aplicar, é o mesmo que determinar, é o mesmo que fazer acontecer o que está escrito. Não é apenas fazer assim, eu sou digno, ó. Não é isso. É que ele agora, com o seu sangue, ele comprou de volta, ó, para Deus. Quem? Os crentes. Não? Os protestantes. As testemunhas de Jeová. Comprasses quem? Aqueles, os. Compraram os. Aqueles, pronome. Aqueles que procedem de algumas tribos, de algumas línguas, de toda tribo. Pensa naquele índio, aquele lá no meio do... correndo no meio do mato, igual um... Ele foi comprado. A morte de Cristo não é apenas uma redenção de almas para o céu, como querem a maioria dos cristãos. A morte de Cristo, independentemente de você crer nele ou não, ele comprou de volta aquilo que foi tomado. É dele. Ele comprou. Pagou com preço. Isso não significa que todos aqui serão redimidos para a eternidade com Deus. Eles foram comprados porque um dia foram usurpados, foram tomados. Agora, uma vez sendo dele, porque ele adquiriu, ele comprou de volta para o Pai, ele agora, porque comprou e porque pagou, ele pode aplicar todos os juízos deste livro. Quando ele aplicar o juízo, ele não o faz de maneira arbitrária. É meu, eu comprei. Eu posso julgar, eu posso condenar, eu posso salvar, eu posso galardoar. Ele tem o direito agora de aplicar tais juízos. Capítulo 4 e 5 de Apocalipse mostra esse contexto intermediário. Antes que Deus, o próprio Jesus Cristo, no caso, ele comece a declarar qual é o primeiro acontecimento que terá lugar tão logo encerrar a era da igreja. Aí diz no capítulo 6, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Então o Cordeiro pega o livro. Os acontecimentos que terão lugar depois destas coisas, isto é, depois da era da igreja, estão nesse livro. Ele vai abrir, são quantos selos? São quantos lacres? Quando abrir o último lacre, o livro estará totalmente aberto, plenamente. Ou seja, a cada lacre rompido, a revelação vai se desenvolvendo. A revelação vai se abrindo. Quando abrir o último lacre, nada mais há para se revelar. Entende isso? Isso é muito importante. Entenda uma coisa em nome de Jesus. Olhe para mim. Definitivamente. O Apocalipse tem uma revelação ternária. Certo? As coisas que viste, capítulo 1. As que são, capítulos 2 e 3. E as que hão de acontecer depois dessas. 4 em diante. Ok, pessoal? Não tem uma quarta parte. Não tem. São 3. Cuidado. Você tem que se prender no que a Bíblia diz que é. Não é porque tem uma quarta parte que nos foi revelada, nós dormimos essa noite passada, comemos muita... Não, não vai nessa. 3. Estamos na segunda. A próxima parte vai nos revelar. E que parte é essa? Que acontecimentos são esses? O livro na mão do Pai. Entenderam? 3 partes. A primeira parte, o Cristo ressurreto. Ok? Segunda parte, as 7 igrejas. Terceira parte, o livro na mão, que seja o livro selado com 7 selos na mão daquele que se assenta no trono. Ponto final. Acabou o Apocalipse. Os irmãos conseguem ver agora o panorama? Estão vendo? Quem está vendo? Quem está cego? Bem, o Cordeiro abriu o primeiro selo.
primeiro acontecimento, na perspectiva do Apocalipse, o que acontece? Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Irmãos, eu fiz uma pergunta aqui, quando estava dando alguns exemplos aqui, talvez 3, ou não sei se foi na primeira ou segunda mensagem do Apocalipse. Aí o povo de internet, que fica ouvindo as mensagens, aí tem uma meia dúzia que comenta os vídeos, né? Só que eles não comentam, parece que eles não assistem o vídeo todo. Eles pegam uma frase, aí vai comentar aquela frase. Sabe aquele povo de leitura deficiente? Leitura, eu não falo, não é da Bíblia, nem de cartas, de letras, não. A leitura é a visão, o olhar, tudo é recortado. Essa pessoa fica ali, entendeu? Querendo te pegar num pulo. Não é honesta consigo mesma, não é honesta, essa é a verdade. Tem que ser honesto. Você pode até ir para o inferno, mas vai honestamente. Por favor. Eu até respondi um indivíduo lá que falou, eu coloquei lá umas 10 linhas para ele ler. Falei, para que a tua palavra não caia num descrédito por aqueles que não são superficiais como você e que são honestos consigo mesmos. Tem que dar uma assim para... Aí, porque eu disse o que aqui? Eu falei, eu não sei quem é esse cavaleiro do cavalo branco, eu não sei. Quando eu digo que eu não sei, não é que eu não saiba à luz da Escritura. Eu quero dizer que eu, Alexandre, não tenho autoridade, ninguém tem. Pode ser o Shed, que comentou essa Bíblia aqui, no caso, como é que fala? Não é essa versão. Que fez esse comentário aqui, pronto, esse aqui, ó. Pode ser ele. Ah, mas não pode ser quem for. Pode ser Gabriel, Miguel, Rafael, Ariel, qualquer El que você quiser. Doriel. A questão é, vi um cavalo branco. Imagina um cavalo branco. E alguém assentado num cavalo branco. Estão vendo? Aí é dito, com um arco. Ele tinha um arco na mão. E foi-lhe dada uma coroa. Ele recebeu uma coroa. Foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Aí os mais inteligentes falam assim. Aqui eu entendi. Esse cavalo branco, com seu cavaleiro com um arco, e a coroa e vencendo para vencer, é a palavra de Deus. Olha, o pastor José disse que o Shed diz isso. Não, eu não tenho nada contra o Shed, não o conheço. Não, muito obrigado. Mas assim, eu não estou... Esqueçam o Shed, pelo amor de Deus, irmãos. É um irmão nosso que está vivo, inclusive. Um homem muito honesto, um servo de Deus. Um servo de Deus, de fato, de verdade. Entenda que servo de Deus não quer dizer aquele que acredita no que se acredita, não, viu? Ah, porque não é de volta à palavra, não é servo de Deus, sincero, verdadeiro. O problema é que a luz dos justos é como a aurora que vai amanhecendo, clareando, até tornar dia perfeito. Talvez na sua experiência, o seu dia está quase perfeito, no seu entendimento, com 5 anos de cristão. Tem gente que gasta a vida toda e não chega lá. Mas não deixa de ser servo de Deus, que erra tentando acertar. E Deus leva isso, inclusive, em consideração. Uma coisa é você maquinar o mal contra Deus, outra é você se dar espírito, alma e corpo e faltar-lhe entendimento para entender algumas coisas. Amém? Então, não pensa isso não. Vamos passar uma borracha nisso e vamos para frente. Aí a palavra de Deus. Aí por que a palavra de Deus? Vamos pensar comigo. Um cavalo branco. Branco. Branco só pode ser Deus. Hã? Viviane, que cor que é Deus? Por que eu estou perguntando isso? Porque a visão, logo, já vem carregada de quê? De preconceito, de história. Nós temos uma mente forjada pela história. A pessoa que menos tem preconceito ainda está carregada de preconceito. É verdade, ué? Ela não tem preconceito nenhum. Nenhum, não. Isso na sua consciência você não tem. Você age com igualdade para todos. Glória a Deus, e é isso mesmo. Todos são iguais. Agora,
lá no seu subconsciente você tem algumas atitudes e reações que você não controla isso, porque não é você. Não é você. É a sociedade que vem sendo sedimentada ano após ano, são 500 anos ou mais do que isso, de entendimento forjado na cabeça. Se estiver dentro de uma loja e alguma coisa desaparecer, aí soa o alarme, você procura logo as pessoas quem é. Aí logo você está desconfiando de alguém. Não, é ou não é? Não é você que é mau, às vezes é porque nós fomos criados com isso. Temos que nos libertar disso. É muito difícil, né? Aí o indivíduo olha aqui, o cavalo branco, então ele busca o quê? Ele busca uma figura que ele possa associar, né, com alguma... Aí ele pensa, não, deve ser uma coisa boa, cor branca. E se ele tem uma coroa, é coisa boa, ó, coroa. Se ele sai vencendo e para vencer também é coisa boa. Então ele é inclinado, a pessoa que interpreta isso, a buscar uma figura positiva. Mas o que pode ser? Ora, é coisa positiva, mas para se chegar à ideia de que é a palavra de Deus, ela fala, ah, está aqui a revelação, um arco. Cadê a flecha? Aí dizem, aí vem a grande cartada, né? A flecha já foi lançada no Calvário. Ó, e está andando. Está andando. A palavra está sendo pregada, ó. Entenderam? Só tem um problema. Essa flecha só vai alcançar um coração. Ou não? Quantos corações alcança uma flecha? Hã? Ele vai... Vai? Assim? Não vai. É falha essa interpretação. Ela é arbitrária. Ela é arbitrária. Aí outros não querem falar a palavra, porque já disseram palavra. Não, é o evangelho. Aí, qual a diferença da palavra e evangelho? Uma coisa só. Aí outros falam, não, esse aqui é Jesus Cristo. É a segunda vinda de Cristo. Ó. A segunda vinda. Aí conseguem situar aqui o arrebatamento da igreja aqui. Razão porque vão acreditar que os 7 anos que se seguem será de grande tribulação. Seria coerente se fosse um fato. Pastor, e não é o evangelho? E não é Jesus Cristo? Se não é nem o evangelho nem Jesus Cristo, quem é então? Ora, a Bíblia diz que é um rei. Foi-lhe dada uma... Quando lhe é dada uma coroa, ele não herdou a coroa. E ele não conquistou a coroa. Alguém deu. Ele foi feito. Este homem, esse cavaleiro, o cavalo branco, ele é constituído, ele é feito rei. Ele não vem de uma linhagem, ó. Vocês estão entendendo? E nem conquista essa coroa. É dado a ele, alguém entrega para ele. De maneira que, a partir da perspectiva de Daniel capítulo 2, e também de Daniel 9, eu vou ler agora com os irmãos lá, nós vamos perceber o quê? Que esse cavalo branco é o primeiro acontecimento depois da era da igreja, que significa a aparição, o surgimento do anticristo, a besta, aqui representado. Como é que eu sei? Bem, depois dos pés dilacerados da estátua vem os 10 dedos, que são os 10 reis que darão poder a um homem. E aqui está o primeiro acontecimento. Alguém pergunta, pastor, mas tem mais alguma evidência? Tem. Daniel capítulo 9. Abre lá para você ver. Vamos recorrer à profecia principal. Capítulo 9, versículo 20 em diante. Você tem a profecia das 70 semanas, ok? Amém, queridos? Olhe panoramicamente a profecia. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ó, desde a saída de ordem até ao príncipe, ao ungido. Veja que esse príncipe aí, muito bem indicado, está com letra maiúscula. Porque esse príncipe é quem? É o ungido. É o Cristo de Deus. Então, desde a saída de ordem, que é o começo da contagem, até o príncipe, se passariam quantas semanas? 7 semanas e 62. Soma.
69 semanas. Para ficar bem simples o entendimento, desde o início das 70 semanas até Cristo, 69 semanas para 70, uma. Ok. 26. Depois das 62 semanas, no caso, porque como esse período foi dividido em duas partes, 7 e 62, o 7 para restaurar a cidade, e 62 outras que levam até o príncipe, ao Messias, dá 69. Depois das 62 semanas, que com as 7 são 69, será morto um ungido e já não estará. Então, a profecia, ela aponta o Cristo de Deus na sua morte, ressurreição e ascensão, porque será morto e já não estará. Então, ele morre, ressuscita e ele sobe aos céus. Por isso que ele não está mais entre os homens. E o que acontecerá com a morte de Cristo? Falta uma semana, porque a profecia nos levou 69 semanas até o Messias, na sua morte e ressurreição. Falta uma semana, isto é, 7 anos. Então eu quero perguntar para a profecia, o que vai acontecer? Amém, queridos? No início desta última semana. Aí diz no versículo 26, depois das 62 semanas será morto um ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Este ponto é crítico da profecia, porque fala-se aqui de 70 semanas, fala do cumprimento de 69 delas, e aí, de repente, ao invés de entrar logo na última semana, não entra. Vai falando assim que vai vir um povo. Que povo é esse? É o povo de um príncipe futuro. O povo é imediato. O príncipe há de vir. Ó. O povo de um príncipe que há de vir. O príncipe está no futuro. Mas esse povo que é desse príncipe que não veio, mas que virá, vai destruir a cidade e o santuário. Aí no ano 70 você vê o cumprimento dessa porção. Quando os romanos entram e destroem Jerusalém. Jerusalém foi destruída, a cidade e o santuário, o templo, que foram destruídos no ano 70. Cristo morreu por volta do ano 34. Vamos colocar nesses termos. Ok? Ou que sejam 37, em razão daquela diferença, da qual nós já falamos. Então, quando Cristo morreu, não introduziu aqui no texto a última semana. Falou de um evento a acontecer, e que aconteceu 25 anos depois, ou 30 anos depois. 35 anos depois da morte de Cristo. O que ultrapassaria em muito o quê? Os 7 anos restantes. Entenderam? Ora, mas são 70 semanas, com a morte de Cristo se passa 69, se só falta uma semana, se só faltam 7 anos, por que se profetiza o que vai acontecer 35 anos depois? Por quê? Quem sabe por quê? Hã? Porque entre a 69ª, entre a semana 69 e a 70, tem o quê? Tem o quê? Tem um intervalo. Se os irmãos não fizerem esse intervalo, e esse intervalo está onde no Apocalipse? Capítulos 2 e 3, pessoal. A história da igreja. Isso é o mistério de que diz Mateus capítulo 13. É o mistério do reino dos céus. Os judeus não contavam com a igreja. Eles não esperavam a igreja. Para eles, a história acabaria quando o Messias chegasse a Israel. O Messias chegava, estabelecia seu reino, governar o mundo, ponto final. Eles não imaginavam que dentro dessa profecia referente a Israel, Deus abriria uma lacuna para introduzir os gentios na história. Do contrário, nós não teríamos salvação. Por isso que se diz aqui de um acontecimento profético, que já aconteceu, no ano 70. E o que seria de Israel depois da destruição de Jerusalém? Até o fim haverá o quê? Haverá guerra. O templo é destruído, a cidade é destruída, e o povo de Israel vai ficar no meio de uma guerra. Até quando? Até o fim. Quando foi que Israel teve paz? Depois dos anos 70.
Quando foi? A profecia está falando a verdade ou está mentindo? Hã? Você crê nisso? Até ao fim haverá guerra. Desolações são o quê? Determinadas. Quando você vê as desolações com Israel, está aqui, ó. O Israel de hoje está no final do versículo 26. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Eu sei que quando a gente mexe com pronome, é com o texto escrito, a gente tem uma certa dificuldade, porque os nomes no texto escrito, e mesmo na fala, eles são muitas vezes substituídos por pronomes. É como que eu dissesse assim, por exemplo, o fulano está aqui, ponto. Ele, aí eu usei um ele para fazer uma referência àquele que eu disse primeiro, tem um referente. Então, quando diz, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, se refere ao príncipe que há de vir. Eu vou falar aqui algo breve, né? As pessoas não terem uma noção. Um dia eu cheguei em Goiânia, o Giovanni estava coçando na cabeça. Pastor, o fulano veio aqui e falou o seguinte, que ele não pode ser o príncipe. Não pode ser o príncipe? Por que não pode ser o príncipe? Não, porque diz, ó, o povo de um príncipe que há de vir. O príncipe não é o sujeito da oração, o sujeito aqui é o povo. É o povo de um príncipe que há de vir. Não há referência direta ao príncipe, mas ao povo. Portanto, ele não pode ser o príncipe. No mínimo seria o povo. Mas também não é o povo. Lógico que não é uma consideração do próprio pastor Giovanni, de Goiânia. Alguém que ficou lá. Então, ele aqui é o príncipe do versículo 25. Jesus. É como que a profecia avançasse, aí parasse lá no finalzinho, e ela voltasse para trás. Ó. Aí eles queriam o quê? Não o Giovanni, mas uma corrente reformada, sobretudo. Ele quer que ele seja Jesus Cristo. Vocês estão entendendo a história, irmãos? E por que eu estou discutindo isso com os irmãos? Eu poderia passar direto. Vocês talvez nem teriam cogitado isso. Mas porque amanhã ou depois eles vão acessar a internet. Eu sei que você acessa a internet, vai ouvir o pastor fulano, o Beltrano, tá, vai. Alguém pode colocar essa dúvida. Ó. Opa. Aí você tem que falar, não, isso aí eu já ouvi. Aí o nosso ministério chegou a uma conclusão diferente, não porque desconhece, mas porque conhece e já estudou e já verificou. Aí quando diz, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, é como se fosse Cristo. Quando ele veio, ele teria firmado uma aliança com Israel por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício. O que significaria isso? Jesus morreu na cruz na metade da semana, né? 3 anos e meio de ministério. Ele morre, a sua morte faz cessar o sacrifício. Não há mais sacrifício, ó. Ele cessou o sacrifício. Entendeu bem? Aí diz, e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aí ficaria assim. Com isso, o que se quer dizer? Que as 70 semanas terminou 3 anos e meio depois da morte de Jesus. Isto é profecia consumada. Não existe intervalo, coisa nenhuma. E aquilo que se prometeu aqui dentro, o que se prometeu? Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para... O que aconteceria nesse período? Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Tudo isso, da perspectiva reformada, já aconteceu. Ou seja, Daniel preocupado com o destino de Israel, o destino imediato, Deus trouxe a profecia sobre o destino final deles. Em outras palavras, a história e o plano de Deus para Israel acabou. Com a morte de Estevão, 3 anos e meio depois da morte de Cristo. Quando Estevão morreu, ali acabou a história de Israel.
Agora, não, agora não tem mais nada. Agora todo mundo é igual. É tudo povo. Gente. Deus não tem nada com Israel mais. Esquece isso. Agora, ou se converte e vira igreja, ou então lago de fogo, para quem quiser. É assim. Problema encerrado. Bem, eu acho estranho. Em algum momento, eu quero que eu veja certa coerência. Em algum momento eu falo, poxa, peraí, vamos pensar. Porque com a morte de Estevão, o que acontece? Gente, não é possível. O que acontece quando Estevão morre? A dispersão. E para que foi a dispersão? O evangelho sai para as nações com a morte de Estevão. O evangelho vai para os gentios, ó. Então, acaba Israel, agora gentios, ó, daqui para frente. Nisso eu vejo o quê? Eu vejo coerência. Muito bom. Estevão morre, acaba as semanas, aí o evangelho sai, ó. Gostei. Muito bem articulado. Bem pensado. Entretanto, a Bíblia fala alguma coisa sobre o povo de Israel depois de Estevão? Romanos, capítulo 11, versículo 25. Vamos ler? O problema é que nós não podemos chegar a conclusões isoladas. Você tem que ler a Bíblia e articular e dialogar o texto com toda a Escritura, não só com uma parte. Eu só posso entender as 70 semanas lendo a Bíblia toda, o restante. Se você isolar, você chega a qualquer conclusão que você quiser. 11:25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Tem um mistério aqui? Qual é o mistério? Que veio o endurecimento em parte a Israel. Então Israel foi endurecido. Não foi exatamente por isso que eles mataram o Messias? Eles foram endurecidos. Mas que eles foram endurecidos não é mistério nenhum. O fato de eles terem sido endurecidos, veio o endurecimento em parte até que haja entrado a plenitude dos gentios. Opa! Então, Israel endureceu-se para que os gentios entrassem. Sim ou não? Endurece o Israel. Porque se não endurece, o que acontece? O povo de Israel não mata o Messias, eles abraçam o Messias. E aí não há razão de Cristo morrer. Por que ele morreria? Não, Israel endurece, rejeita. O Messias tem que ser rejeitado. Isso é um mistério. E para que Israel rejeitasse o Messias, seu coração foi endurecido. E agora, uma vez endurecido, o Messias morre. E agora, uma vez morto e ressuscitado, ele vai para os gentios. É o intervalo, é mistério. Entretanto, a história de Israel não acabou com o endurecimento. Não acabou com a morte do Messias. E não acabou com a chegada dos gentios ao plano de Deus. Porque o endurecimento, ele tem aqui previsto um tempo para se acabar. Quando é que vai acabar? Quando entrar o quê? A plenitude dos gentios. E quando entrar a plenitude, o que vai acontecer? Quando eu perguntar, os irmãos leiam. Ainda que a resposta seja certa, eu insisto, leia. Eu insisto. Pastor, mas eu respondi certo. Eu sei, mas eu não quero a sua resposta. Eu quero que você leia. Lendo. Porque quando você lê, você está isento de qualquer coisa. Não, está aqui, ó. Eu não estou falando nada. Eu não. E assim quer dizer o quê? Eu vou parafrasear. Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Como é que eu posso parafrasear isso aqui? Ou como é que eu posso ler de outra maneira? O endurecimento que foi em parte a Israel vai durar até a plenitude dos gentios. Isto é, tendo entrado a plenitude dos gentios, o endurecimento vai acabar. Isto é o quê? Isso é Henrique, fala. Mistério. Tem que ler na Bíblia. Isso é o quê? Eis que vos digo um mistério. 2 pontos.
Depois dos 2 pontos segue o quê? O mistério. É um aposto explicativo. Nesse contexto. Aí está dizendo exatamente isso. Muito bem. Depois de 2 pontos segue o quê? O mistério. Mas eis que vos digo um mistério. 2 pontos. Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado plenitude dos gentios. Então o mistério aqui é a mesma coisa que endurecimento em parte a Israel, até que se entre a plenitude dos gentios. É a mesma coisa. Por isso que é um aposto. É uma explicação do que significa mistério. Ok, queridos? Bem, aí o nosso querido está, se consumou a história de Israel como querem a linha reformada, então por que é dito, tão logo entrar a plenitude dos gentios, o Israel será o quê? Deus vai salvar Israel por quê? Por que ele vai salvar Israel, irmãos? Porque Deus tem um compromisso com essa nação, desde que ele disse, olha, 70 semanas estão determinadas, e dentro desse período eu vou redimir essa nação. E a nação não foi redimida até a morte de Estevão. Porque os salvos até a morte de Estevão foram algumas personagens individuais. Quando diz, em parte a Israel, porque a nação foi endurecida. Agora teve Paulo. Paulo era hebreu. Ele não foi endurecido, ele foi salvo. Mas como indivíduo. Mas Deus tem um compromisso com quem? Não desmarca não. Daniel 9, 27. 70 semanas estão determinadas sobre quem? 70 semanas estão determinadas sobre quem? Não é Israel não. Leia o texto. Sobre o teu povo. Mildo. Sobre o teu povo. É sobre o povo do Mildo? Então sobre o teu povo, irmã Edna. Irmã, que povo? É povo de quem? De Daniel. Porque o Gabriel está falando com o Daniel. Daniel, quem é o povo de Daniel? Os hebreus, Israel. Portanto, Deus disse, 70 semanas estão determinadas sobre Israel. Essa nação. Sobre essa cidade. Mas para que isso, Senhor? Por que você está determinando esse tempo? O que vai acontecer dentro desse tempo? Dentro desse prazo? 490 dias, que equivale a anos proféticos. Dentro desse período, Deus vai fazer cessar a transgressão. De quem? De Israel, do teu povo. Não, é porque quando Cristo morreu, ele resolveu o problema das transgressões. De quem? De quem nele crê. Aqui não é de qualquer um, é do povo, nação. Não é um indivíduo. Entenda isso. O que mais ele faria? Dar fim aos pecados. De quem? De Daniel? De Paulo? Do povo. Para expiar a iniquidade. De quem? Da nação. Aqui é nação. Aqui é nação. Aí eu fico doido. Eu fico assim falando. Rapaz, esse pastor está doido. Quem fala assim, nação, nação. É porque eu estou falando assim, vocês não estão entendendo. E o povo não entende. Está sempre querendo escapar. Enfim. Para ungir o santo dos santos. Para trazer a justiça eterna. Dá uma pausa aqui, não desmarca nem em Romanos, nem em Daniel. Abre em Zacarias sua Bíblia. Leia depois capítulo 12, 13, 14 de Zacarias. Leia em casa. São profecias concernentes a Israel. A nação de Israel. Vocês não estão percebendo que nós não podemos isolar um texto e querer entendê-lo? Ele fará firme aliança, é Cristo. Porque, não, você tem que ler as profecias lá no Antigo Testamento, no Novo. Que tudo está dizendo, você vai ter que montar um quebra-cabeça. Amém, queridos? O significado não brota da sua cabeça, brota das páginas da Escritura. Capítulo 12. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Contra quem?
Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Opa! O sítio contra Jerusalém? Será que aqui é uma referência à destruição de Jerusalém no ano 70? Porque ela foi sitiada no ano 70, não foi? Não foi, não? Pessoal, me ajuda aí. Será que é? Nessa ocasião da profecia, diz que Israel, ou Jerusalém, seria feito um cálice de quê? De tontear. Ou seja, Jerusalém seria usado como uma atração. As nações, para todos os povos vão em cima de Jerusalém como um bêbado, desesperado em tomar mais uma. Jerusalém aqui, e os povos vindo todos para poder tomar Jerusalém. Isso não aconteceu no ano 70. Isso vai acontecer por ocasião do Armagedon. Quando Deus vai reunir os reis, os poderosos, os exércitos, lá no vale do Megido, para que Cristo possa descer dos céus e ter ali consigo o seu exército de vencedores e ficar ele face a face com o anticristo, com seus exércitos. É o dia da decisão. Vocês estão entendendo? Enfim. Versículo 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. Veja que vai ser um dia de vitória para Jerusalém, não um dia de derrota. Ou seja, os povos vão sitiar Jerusalém, só que eles vão perder essa batalha. Naquele dia, versículo 4, diz o Senhor: ferirei de espanto a todos os cavalos, tal. Vamos prosseguir. Versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de quê? Como é que é? E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Quando isso aconteceu, queridos? Romanos 11, 25. Veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O coração está endurecido de Israel, da nação. Mas naquele dia, Deus vai derramar um espírito de graça. E o coração vai amolecer, irmãos. Gente, é só ler, reunir tudo. Um espírito de graça e de súplica. Continuando. Olharão para aquele a quem traspassaram. Espera aí. Eles vão olhar para quem? Para aqueles, ou para aquele a quem? Quem traspassou quem aqui? O povo de Israel matou a Cristo. E nesse dia, quando Cristo descer dos céus, eles olharão para aqueles a quem eles o traspassaram, feriram com a lança. E vão pranteá-lo, como quem pranteia por um unigênito. Pensa num pai quando perde o filho único. Pensa no pai quando perde o filho único. Como é que é? Como é que um pai chora, uma mãe chora pelo filho único? E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Como é que é isso? O povo de Israel, quando tiverem grande angústia, desesperados, porque as nações cercaram Israel, eles não têm para onde ir. Eles vão olhar para trás, não tem jeito, para os lados, montanha, tudo. Não tem para onde ir. As nações vão massacrar, vão destruir. Vai fazer desaparecer a nação de Israel sobre a terra. Como não tem para onde fugir, aí neste momento começa o derramamento do Espírito de graça. Aí eles se lembram do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Vai lembrar da aliança, das promessas. Vai vir ao entendimento aquilo que hoje não vem, porque o coração está endurecido. E eles vão lembrar de que há uma profecia, que Deus ainda falta completar, de redimir aquela nação. Aí eles vão se lembrar de Deus, vão olhar para cima e vão clamar. Lembra lá em Mateus capítulo 23, último versículo, quando Cristo abandona ali
o templo, ele diz, desde esse momento essa casa ficará o quê? Vazia. E vocês não me verão mais, até aquele dia quando vocês disserem, bendito o que vem em nome de Yahvé. Ou seja, Jesus se retira de Jerusalém, ele foi morto, e Israel não o veria até a sua segunda vinda. Momento no qual eles vão dizer, eles vão clamar por Yahvé. Quando clamarem por Yahvé, o céu se abre e quem eles veem? Vê aqueles a quem eles traspassaram. E eles vão dizer, bendito o que vem em nome de Yahvé. Por que eles vão dizer bendito o que vem em nome do Senhor? Porque a primeira vez eles mataram porque disseram, este é um maldito de Yahvé. Porque aquele que morre crucificado é o quê? Maldito. Chamaram-no de maldito de Yahvé, ou seja, Deus o amaldiçoou, por isso morreu essa morte deste modo. Mas agora na sua segunda vinda, eles vão dizer bendito. Por que disseram maldito? Porque estavam endurecidos. Por que dirão bendito? Porque vindo a plenitude dos gentios, seus corações foram amolecidos, receberam o Espírito de graça e súplica. Agora eles veem a Jesus Cristo e dizem, tu és bendito, tu és o enviado de Yahvé. Nós recebemos a ti como enviado de Yahvé. E aí o texto diz, olharão para as feridas das mãos e vão perguntar, que feridas são essas nas tuas mãos? E ele responderá, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Lembrando a morte. Capítulo 3, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Naquele dia, 3 pontos. Primeiro, naquele dia, diga naquele dia, na morte de Estevão. Diga naquele dia, na morte de Estevão, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Ok? Por que vocês estão repetindo? Não deve repetir. Por isso a igreja está do jeito que está. Não essa, a igreja de Cristo. O pastor inventa as coisas e o povo diz, amém. Vocês bando de maldito, amém. Olha os gafanhotos, amém. Nunca diga amém, se não for a verdade. Diga amém somente a verdade. E a verdade está escrita naquele dia. Que dia é esse? Começando do capítulo 12 em diante. Está falando quando Israel for sitiado pelas nações. No caso aqui na guerra do Armagedon. No final, naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Essa fonte é um rio de graça. É o Espírito Santo tomando a nação, o povo de Israel. E para que vai ser isso? Com qual finalidade? Para remover o pecado e a impureza. Para remover o quê? Para remover o quê? Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Está aí na sua Bíblia? É para remover. Deus vai remover a iniquidade, as transgressões. A expiação de Israel enquanto nação será um acontecimento profético no final. É por isso que lá em Romanos capítulo 11, versículo 26, diz que tão logo vier a plenitude dos gentios, todo Israel de então, será salvo. Mas será salvo? Por quê? Porque haverá uma fonte para a casa de Davi para remover a iniquidade, para expiar os pecados e as transgressões de Israel, em cumprimento àquilo que Deus disse que faria dentro das 70 semanas. E, portanto, as 70 semanas não acabaram. Estamos no intervalo. Sim ou não? Ai, meu Deus do céu. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito.
Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Olha o cumprimento aqui daquilo que ele disse que faria nas 70 semanas. Esta é a minha aliança com eles. Quando eu tirar os seus... Quando é que vai ser isso aqui, irmãos? Hã? Não é depois que vier a plenitude dos gentios? Já veio. O que diz nas 70 semanas lá? O que Deus faria ao cabo daquelas semanas? Não iria tirar a iniquidade? Ele já tirou? Segundo esse texto? Então não acabou. E se acabou, Deus mentiu. Ou falhou. Mas ele nem mentiu e nem falhou. Portanto, não acabou. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É uma questão da fidelidade de Deus. Da fidelidade. Portanto, só para a gente não deixar uma linha solta, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Vamos retomar isso na semana que vem. Não pode se referir a Jesus Cristo e nem ao povo, mas ao príncipe. Pastor, mas não foi dito que o príncipe ali não é o sujeito? Ele é o sujeito, sim, porque ali nós temos uma outra oração. E o povo de um príncipe que há de vir. Que há de vir é uma oração? Que há de vir é uma oração? E qual é o sujeito da oração que há de vir? O sujeito dessa oração, que há de vir? Não. Da oração, que... Você está na prova de concurso. Tem lá, que há de vir. Dentro de uma estrutura maior. E o povo de um príncipe, aí vamos grifar. Que há de vir. Destruirá a cidade. Eu quero saber do que há de vir. Se que há de vir é uma oração, quem é o sujeito? Hã? Mas tem príncipe aqui? Que há de vir? Tem príncipe? Nessa estrutura, na estrutura que há de vir. 4 palavras. Quem é o sujeito das 4? Hã? Eu ouvi aqui. Que. Ah, que é besteira. Não vi que esse sujeito. Que é conjunção? Não. Que aí é pronome relativo. Esse que aí é o príncipe. Portanto, o que é o sujeito. Vocês não passaram. Infelizmente, vai deixar para o outro concurso. Quando você vê o que lá, perguntando o que é. Cuidado. Pronome, ele substitui nome. Que pode ser conjunção. Que pode ser pronome relativo. Tem que distinguir. Enfim, mas deixa isso para lá. Mas na semana que vem nós vamos retomar desse ponto. Se os irmãos quiserem, eu posso explicar o que novamente. Tá? Para não saberem que ele se refere ao sujeito imediato. Quem é o sujeito imediato? Que. E quem é o que? Já que ele é um pronome, está no lugar do nome. Se é relativo, ele se refere ao anterior. O príncipe. Amém? Portanto, aquele que há de vir é o príncipe anticristo. E ele, o príncipe anticristo, fará uma aliança com muitos por uma semana. Então, para não deixar nada solto, aquele cavaleiro do cavalo branco é o príncipe que chega no início dos últimos 7 anos.